Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Olha, depois de umas boas semanas, se calhar meses, eu vou compartilhar a palavra hoje com vocês, meus amigos, meus irmãos. É alguma coisa que eu faço com muito amor, porque eu amo a palavra de Deus e amo compartilhá-la. A simples possibilidade de poder lhe ajudar, lhe edificar, lhe trazer para próximo do Senhor Jesus, que não poupou nem a última entregou até a última gota de sangue por nós. E se eu tivesse, através da unção do Espírito Santo de Deus, ser usada para que o Senhor possa aproximá-lo de ti, eu fico muito feliz e é algo que realmente é o que anela o meu coração. Esse é o propósito da minha vida, da minha existência. Então, eu fico muito feliz em compartilhar e que essa palavra possa abençoar a sua vida hoje, não só a sua, mas a minha em primeiro lugar, porque essa é a palavra que eu leio para mim e que ela abençoe primeiro a minha vida e depois a sua vida. Amém? Amém. Então, hoje é dia 1º de agosto, olha lá, dia 1º de agosto, e nós temos aqui um dito no Brasil que agosto é o mês do desgosto. Não é nada disso. Agosto é mais um mês, é mais uma oportunidade, é mais um dia, é mais um tempo que o Senhor nos dá e a chance que nós temos de encontrá-lo, de buscá-lo, de adorá-lo, de ser feliz, de ter um dia pleno na presença dele, de ter mais um mês na sua presença e a chance de recebê-lo como seu Senhor e Salvador e desde já gozar e usufruir da vida eterna que o Senhor concedeu lá naquela cruz por nós. Então, é um mês abençoado para nós, um mês de agosto abençoado para você, para sua família, para a sua vida. Seja um mês de destaque para a glória do nome do Senhor. Amém? Um mês inesquecível para a glória do nome do Senhor e para a sua realização. Porque o Senhor diz que Ele tem a paz que o mundo não dá. E tem plenitude de vida. Só Ele pode nos dar plenitude de vida. Amém? A passagem de hoje é bem rápida, é bem pequena. E vamos orar. Obrigada, Pai. Antes de qualquer coisa, reconhecer que nós não temos nenhum privilégio, nenhum diferencial, nada que nos pudesse colocar nessa posição tão feliz que agora nós estamos, que é diante do seu trono de glória, Pai. Em nome de Jesus, o mérito é todo seu, é por aquilo que o Senhor fez na cruz por nós, porque o Senhor é amor e é por isso que nós estamos aqui, para receber aquilo que o Senhor tem para nós, a sua palavra hoje, Senhor. Nos unge com o seu Santo Espírito, para que nós venhamos entender, para a glória, honra e louvor do seu santo nome. Amém. Olha, hoje a passagem é pequena, ela está no Evangelho de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. É uma passagem que muitos de nós já lemos muitas vezes, do versículo 15 ao versículo 17, ok? Essa passagem é a passagem que fala que Jesus abençoa as crianças. Então, bora lá. Traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse... Então, vamos ver o que foi que Jesus falou? Deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino dos céus, é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Oh, que glória! Oh, aleluia, Senhor Jesus. Obrigada por essa palavra tão maravilhosa. Porque... se calhar os discípulos repreendiam quando as pessoas levavam as crianças. As crianças nessa época não tinham o valor que hoje nós damos às crianças. Ainda há alguns lugares em que as crianças não têm o valor que elas têm, por exemplo, no meio da nossa comunidade, da nossa sociedade. As crianças hoje, os pais programam seus filhos, né, podem programar e muitas vezes até exageram na questão do
do cuidado, do amor, às vezes até mimam demais, porque às vezes tem um filho, 2 filhos aí, acabam cobrindo de coisas que, na verdade, atrapalham a educação, ok? Nessa época não, nessa época os filhos vinham, então casava, mantinha relação e os filhos vinham. Não havia o controle que há hoje em relação à natalidade. Então, as crianças eram alguma coisa assim, não eram como, não havia a visão de hoje. Hoje eu entendo que as crianças, elas são o tesouro dessa terra. Eu tenho um ministério com as crianças e o meu ministério é realmente cuidar das crianças, no sentido de que tudo corra bem, de que nada aconteça fora do que realmente deve acontecer, estando na presença de Deus, na palavra do Senhor. E esse é o meu ministério com as crianças e que eu amo. As crianças são o tesouro dessa terra. Mas nessa época não era assim, tanto que os discípulos repreendiam as pessoas que levavam as crianças a Jesus. E Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçam. Meus irmãos, essa coisa de deixar a criança crescer, como muitas pessoas, eu já ouvi até mesmo pessoas próximas a mim. Não, deixa ela crescer e aí então ela vai decidir o que ela quer da vida. Isso não é bíblico. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dele. A infância é a fase do aprendizado. Uma coisa muito importante, guarde aí, meus amigos, meus irmãos, a memória emocional, ela vai desde o ventre até os 3 anos de idade. Então, dê amor à criança, dê amor, amamente o seu bebê, porque um vínculo emocional muito importante, de estrutura emocional, é o aleitamento materno. Se a criança tem um vínculo com você, essa é a minha atividade profissional. Eu sou dentista de criança e o meu estudo de mestrado na Universidade de Lisboa foi sobre o estímulo ao aleitamento materno. Então, eu sei do que eu estou falando. Então, dê amor à sua criança e a partir dos 2 anos, comece a educar de forma sábia a sua criança. Não trate uma criança de 2 anos como se fosse ainda um bebê. Comece a mostrar as coisas, a explicar as coisas. A criança é uma esponja e é realmente nessa fase que ela aprende os verdadeiros valores. Então a Bíblia diz: ensina a criança. Por quê? Porque o Senhor sabe de todas essas coisas. A maior parte das conversões, ela acontece na infância. Se eu não me engano, que eu sou muito ruim para número, infelizmente, até os 14 anos, parece que 70% das conversões, elas acontecem até os 14 anos, ou seja, a fase da infância e adolescência. Eu mesmo, apesar de ter recebido Jesus, ter conhecido o Senhor, aceitado Ele como meu Senhor e Salvador pessoal aos 21 anos, mas quando eu ouvi Jesus, eu me reportei lá para a minha infância. Foi como se eu tivesse feito uma viagem no tempo e lembrei de todas aquelas pecinhas que a gente fazia na escola. Por isso que eu lhe digo, meus irmãos, não existe diferença entre católico e evangélico. Não caia, isso é uma asneira do inimigo. Nós somos cristãos. As diferenças que há em relação à questão das imagens de escultura e a questão são coisas... Me desculpe se você é católico, mas eu preciso falar porque é a verdade instituída por homens. A Bíblia não confirma isso. A Bíblia, na verdade, tem uma outra visão em relação a isso. Então, mas nós somos cristãos. Cremos em Jesus como aquela cruz, aquele sangue é o que nos une a Deus. Essa é a nossa convicção de fé, tanto de evangélicos, protestantes, quanto de católicos. Então, vamos nos firmar nisso. Porque eu fui educada num colégio católico na infância e quando alguém precisei de Jesus e alguém me falou Jesus, o nome Jesus, eu me reportei lá para a minha infância. Então foi muito importante essa base de conhecer Jesus. Nós fazíamos encenação dos milagres, então eu pensei, bem, quem é que nos ama tanto e é poderoso é o Senhor Jesus. Então, é muito importante você ensinar a criança, fala de Jesus, aproveita a Páscoa, o Natal, se for alguma coisa, são todos os dias, é Jesus.
Os jesuítas falam, tia, tu só fala Jesus. Eu só falo Jesus porque Jesus é maravilhoso, é tudo para mim. Amém? Então, ele diz, não impeçam que as crianças venham a mim. Quantas coisas têm acontecido nesse mundo? Nós vemos aí as ideologias, as questões, não é? Para impedir que as crianças cheguem a ele. Porque certas coisas acabam por impedir. Quando você dá tanta vazão à carne, porque essa nossa carne aqui, lembra, foi amaldiçoada lá no Éden. Essa carne aqui, se você der vazão, meu irmão, você não vai chegar a Deus. Ok? Você não vai, porque essa carne aqui foi amaldiçoada no Éden. Então, quando você dá vazão à carne, desde a tenra infância, você estimula os egos, e não inclui a presença de Deus, não inclui o temor ao Senhor, a sua criança, você de certa forma está impedindo que ela chegue ao reino dos céus. Amém? Então Jesus fala, não impeçam. Mostre, ensina, fala, testemunha, fala a tua criança. Não precisa colocar a criança de joelho ali e propósito de oração. A criança não vai entender isso, vai ser ruim para ela. Mas testemunha, lê, testemunha as coisas que Deus faz na tua vida, ok? Quando Deus fez o milagre, as maravilhas lá, os 10 mandamentos, nas pragas do Egito, o Senhor disse, olha, fale das minhas coisas, das minhas obras, e no caminho, sentado, deitado, e ensine as crianças e repasse suas crianças. Amém? Amém. Então, bora lá. Aqui não impeçam que as crianças cheguem a mim. Ok? Muito pelo contrário, ensine, não é? Porque o reino de Deus é delas. Por que o reino de Deus é delas? Porque, de certa forma, a criança ainda está na inocência, ela não está... Muitas coisas que ela faz de rebeldia, de coisa, faz parte da natureza humana. Mas ela ainda não teve a maturidade para chegar e dizer, Jesus Cristo é o meu Senhor. É por isso que nós não batizamos crianças. Por quê? Porque uma criança não pode dizer que Jesus Cristo é o seu Senhor. Nós consagramos, não é isso? Consagramos e nos comprometemos a ensinar a que a criança cresça nos caminhos do Senhor, mas nós não batizamos. O batismo, a pessoa tem que ser discípulo. Crer no Senhor Jesus, ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, ou seja, precisa crer, precisa ser discípulo, e for batizado será salvo. Amém? Então precisa crer. Por isso que é numa idade mais madura que a criança, que ela já tem maturidade para decidir quem ela quer que seja o Senhor da sua vida. Se é outra coisa, se é ela mesma, não, o Senhor da minha vida vai ser eu. Eu vou sentar no trono e sou eu que vou reinar. Ou se é Jesus, e que seja Jesus na vida das suas crianças, em nome de Jesus. Amém? Então, e ainda diz assim, em verdade vos digo que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma, entrará no reino dos céus. Então nós temos que ter olhos fechados para tudo. Eu vou colocar no link aqui desse vídeo a TDI, Design Theory Intelligence, que são cientistas no mundo inteiro que fazem ciência para mostrar, eles não fazem ciência para mostrar, mas os seus estudos mostram que somente uma inteligência muito especial poderia ter criado a nós, o nosso código genético, a tudo que existe. Meu irmão, agora você vai saber uma verdade que o mundo não lhe fala. A teoria da evolução, ela está caindo por terra. Porque tudo aquilo que Darwin disse que iriam encontrar, como um exemplo, os elos perdidos, que são aqueles elos entre uma raça e outra. Fique sabendo que aquele crânio ali, que dizem que é um homo macaco, sei lá o quê, aquilo são macacos. Aquilo são, posso dizer, fakes, ok? E existe muita ciência, pseudociência, entre aspas, que quer te mostrar isso e muitas vezes eles não têm muita ética, tá bem? Então eu vou colocar aqui no link, acompanhe o canal da TDI, é maravilhoso. O professor Marcos Eberlin, que é um grande, que está à frente disso de forma muito... É um dos cientistas mais referenciados no mundo. Olha lá, ouça, é brasileiro. Ele é um dos cientistas mais referenciados no mundo. O nome dele está lá no topo. Ele é um químico e Deus fez maravilhas na vida dele. Ouça o testemunho dele. Nesse canal você vai linkar, você pode
a lá buscar o testemunho dele. Então você vai ver que a ciência ela não desacredita de Deus. É mentira o que contam sobre os elos perdidos. Isso não está se contando. Tanto que só existem duas linhas que a ciência estuda a origem da vida. É a origem inteligente e a origem do acaso, que é o Big Bang, a evolução e tudo tal. Muitos cientistas estão saindo da origem do acaso, indo para a origem inteligente, só que eles estão buscando vida extraterrestre, ok? Mas fique você sabendo que a evolução já caiu por terra. E isso, eles não vão lhe dizer. Muito pelo contrário, eles vão dizer que está confirmado. Eu mesmo já ouvi na minha escola uma pessoa ir lá falar sobre medicina do futuro, falou em chip o tempo todo, em 45 minutos que falou em chip, que não tem que ter medo de chip, porque não tem medo de chip, e etc. E essa pessoa disse que a teoria da evolução se confirma. É mentira. Ele está mentindo. Procure saber, ela está caindo por terra. Muitos cientistas estão saindo dessa linha para a linha da inteligência. Só que estão buscando vida extraterrestre, não em Deus. Mas nós somos de Deus e temos certeza. Então, quando Jesus fala, receba como uma criança, é porque sempre vão aparecer essas mentiras, ok? Sempre vão jogar umas mentiras e não se admirem que um dia encontrem vida aí, dizendo que existe extraterrestre com a nossa compatibilidade genética. Não se admirem. Eu já estou preparada para isso. Se isso acontecer, eu digo, glória a Jesus, porque Ele é o Senhor. Porque, meus irmãos, eu tenho 30 anos de fé, mais de 30 anos, o Senhor tem se revelado na minha vida de forma que só um Deus vivo poderia. Amém? Então, é maravilhoso, e Ele diz, recebam-me como uma criança, recebam o reino do céu. Outro entendimento, meus irmãos. Olha aqui onde está toda a nossa inteligência, nessa bolinha aqui de, sei lá, quantos centímetros? 10 centímetros de diâmetro, sei lá, 20, que seja. Aqui está toda a nossa inteligência, a inteligência de neurônios. Como é que você quer entender todos os mistérios de Deus, do Deus Criador, que é onipresente, onisciente, onipotente, com essa caixinha aqui? A nossa inteligência é muito ilimitada, meus irmãos. E é por isso que Jesus fala, receba como uma criança, porque na verdade, diante de Deus, nós somos, sabe aquele primeiro embrião assim? Nós somos, a palavra de Deus diz que nós somos o pó, como o pó da terra, diante do Senhor. Quão pequeno que nós somos. Eu já tive uma experiência com isso, eu vou testemunhar. Eu estava lendo a Gênesis sobre a parte da criação da luz, que Deus disse, haja luz, e depois, em outro dia, que Ele fez os astros. Eu pensei, meu Deus, mas e o sol? A nossa luz não vem do sol, a luz aqui na terra não vem do sol. Então, como é que depois que Ele fez os astros? E eu ajoelhei e orei a Deus e disse, Senhor, me revela, Pai, me ajuda nesse sentido. Foi quase no início da minha fé. E isso foi num dia, no outro dia eu fui almoçar na casa da minha mãe e o meu irmão tinha um globinho assim, que era um apontador pequenininho, que eu cheguei na casa da minha mãe, quando eu olhei para o sofá, tava aquele globinho lá minúsculo, que ele era um apontador. E eu olhei aquele globinho minúsculo, eu disse, Senhor, como nós somos pequenos e nós queremos entender todos os teus mistérios. Nós queremos saber tudo e nós somos tão pequenos. Quando eu olhei aquele globinho minúsculo em cima do sofá, para mim foi Deus me mostrando, minha filha, você é tão pequena, você não pode entender todas as coisas. Oh, glória a Jesus. Então, maravilhoso Deus, vamos orar ao Senhor. Meu irmão, hoje decida não ser mais uma criança na fé. Hoje, meu irmão, decida dizer, Senhor, olha, a partir de hoje, eu vou ser uma criança, não na minha fé, mas na sua presença, porque o Senhor é digno de toda aceitação, o Senhor é digno de cada segundo da minha existência, amém? Se você está sentindo esse impulso agora no seu coração, de dizer, Senhor, me perdoa, porque eu quis que esses neurônios aqui tão pequenos, tão ínfimos, pudessem entender todos os teus mistérios. Eu preciso de ti nesse momento. Em nome de Jesus, eu quero orar por você que está sentindo isso agora. E mesmo você que não está sentindo isso agora, ore comigo para a glória do nome do Senhor. Meus irmãos, eu creio, nós estamos vivendo tempo definitivo nessa vida e que o Senhor possa te chamar nesse dia, em nome de Jesus, e me chamar, porque Ele tem que me chamar também a cada dia. Nós somos, carne. Amém? Senhor maravilhoso,
Pai, eu lhe agradeço imenso, imenso podermos compartilhar a palavra juntos, Senhor. Isso é um privilégio, isso é uma graça muito grande, Pai. Em nome de Jesus, contempla-nos, ó Senhor, e contempla, Senhor, esse meu irmão que agora ora comigo, Pai, que sentiu tocado o seu coração, que tem querido, Senhor, entregar nas tuas mãos como uma criança a sua vida, dizer, olha, todo esse tempo eu fiquei tentando com as minhas próprias forças, com o meu próprio braço. Pai, é esse irmão, tu sabes, quem vai te glorificar, quem vai te exaltar, quem vai testemunhar e trazer muitos e muitos e muitos para a salvação, que o Senhor não poupou nem o último gota de sangue por nós. Pai, em nome de Jesus, te revela Ele maravilhosamente hoje, Senhor, em nome de Jesus. Concede um milagre, um toque de milagre na sua vida, Pai. Revelando-te a Ele, Senhor, como o Senhor se revelou tantas e tantas vezes na minha vida, qual eu sou grata. Em nome de Jesus, Senhor, traz esse meu irmão para o teu aprisco, Senhor. Em nome de Jesus, maravilhoso Deus. Abençoa esse também que ficou comigo até agora e que assistiu, mesmo que não tenha assistido até o fim, que a sua palavra fique. Em nome de Jesus, onde quer que esteja, para a honra, glória e louvor do seu santo nome. Amém. Glória ao Senhor. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.